uma alegria nós podemos nos juntar nesse dia para adorarmos o nosso Deus, tanto aqui quanto aqueles que estão em casa também. Eu quero reforçar, inclusive, a você que está em casa, esse é o momento de adoração ao nosso Deus. Então, como já foi dito pelo presbítero Manuel no início desse culto, esse é um tempo de reverência que nós temos diante dele. Portanto, se aquiete nesse momento. Eu sei que para alguns é mais difícil, por exemplo, aqueles que têm crianças pequenas em casa, mas se esse não é o seu caso, se assente agora para poder cultuar ao nosso Deus aqui juntos conosco. E nós acabamos de cantar músicas e hinos exaltando o nosso Deus, a soberania, o cuidado desse Deus, dizendo que nós o adoraremos para sempre. Ele é o Deus que cuida, é o Deus que tem poder sobre todas as coisas. E nesse momento que nós vivemos, é possível nós encontrarmos paz, descanso, sobriedade diante de tudo que nós vivemos e fazemos. E é sobre isso que eu queria que a gente pudesse meditar nessa manhã, e convido para que você abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Nós leremos dos versículos 1 a 9, e diz assim a palavra do nosso Deus: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, o Deus da paz, nós queremos te render graças nesse momento por tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina como nos mantermos firmes no Senhor diante de qualquer tempestade na nossa vida. Pai, o que nós rogamos é para que o Senhor nos conduza, continue a nos conduzir nesse momento, que o teu Santo Espírito, ó Deus, traga guarida em nossas mentes e em nossos corações diante da tua palavra, para que possamos permanecer firmes e inabaláveis no Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor nos dá da tua alegria, o Senhor nos dá da tua paz, da tua moderação. Tudo isso, ó Deus, para que o Senhor mesmo seja honrado e glorificado. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Eu tenho ligado e enviado mensagem para algumas pessoas, e para quebrar um pouco nessa tensão dos dias que a gente vive, eu pergunto já de início, né? Falei, e aí, já surtou nessa quarentena? Já deu algum chilique? Já deu alguma estribeira aí, né, em casa? Como que tá isso? E eu imagino que talvez já tenha acontecido com alguns de nós aqui. Mas claro que, mesmo em tom de brincadeira perguntando isso, mas é porque, por exemplo, eu recebo alguns áudios, alguns vídeos de pais que já perderam um pouco o controle ali da situação, tendo que ficar com os dias o tempo inteiro, tendo que ficar todos os dias praticamente com os filhos dentro de casa o tempo inteiro, acompanhando aulas, ensinando e, claro, tendo que mexer com tantas outras coisas, atividades do seu dia a dia. E assim, eu creio que todos nós o que mais queremos é encontrar equilíbrio, não só no tempo que a gente vive, mas em todos os momentos que nós vivemos, em todos os momentos que a gente passa, nós queremos equilíbrio, sobriedade para resolver, para encarar, para caminhar em todas as situações, em toda a nossa jornada. E o texto que nós lemos, ele é extremamente atual
nos ensina a respeito dessas coisas? Como que nós podemos permanecer firmes diante de toda e qualquer situação que venha à nossa frente, diante dos mais sérios e pesados problemas? E se esse é o seu desejo, encontrar sobriedade, equilíbrio, firmeza, nós podemos aprender através da palavra de Deus, diante do texto que nós lemos aqui. Filipos era uma cidade muito conhecida, era muito importante na época do apóstolo Paulo. Ele passou por lá, isso é narrado para nós em Atos capítulo 16, quando ele foi para lá depois de uma visão que ele teve à noite, que ele deveria se encaminhar para Filipos. Ele estava indo para outra direção, então ele tem uma visão de um jovem macedônico, então ele muda o rumo da sua viagem e vai para lá acompanhado de Silas, na segunda viagem missionária. E é lá que acontecem alguns fatos muito importantes e conhecidos de todos nós, por exemplo, Lídia, a conversão de Lídia, a vendedora de púrpura, mas também tem o caso em que eles expulsam o espírito adivinhador de uma mulher que era provavelmente escrava, que gerava lucro para alguns homens, e eles chateados com isso, denunciam Paulo e Silas. Eles são presos e açoitados, e naquela noite então o Senhor os livra através de um terremoto, e assim acontece a conversão de um carcereiro, o responsável ali por essa prisão, e de toda a sua família. Mas então em Atos capítulo 20, nós vamos encontrar na terceira viagem missionária que Paulo passa por lá mais 2 vezes, por essa cidade. Então era uma igreja muito querida, era um povo muito conhecido do apóstolo, e nessa ocasião então Paulo, preso em Roma, eles mandam uma oferta, alguns donativos, através de Epafrodito, que era um irmão dessa igreja, e ele então escreve essa carta aos filipenses, de uma maneira de agradecer pelo que eles estavam fazendo, pelo carinho. A gente percebe que é uma carta muito pessoal, que Paulo ele se derrama diante daqueles irmãos como grandes amigos. Ele fala que gente que cooperava comigo, gente que caminhava muito próximo a mim. Então ele agradece pelos donativos, ele escreve por que ele envia de volta então Epafrodito, mas também, acima de tudo, ele escreve para encorajar aqueles irmãos diante de uma grande perseguição, diante de um tempo muito difícil que eles estavam passando na igreja, para que eles pudessem sofrer de forma corajosa, a serem perseverantes e confiarem a sua vida ao Senhor em todas as cores, em quaisquer circunstâncias. Esse é o pano de fundo para o qual Paulo escreve essa carta. É interessante como a gente vê no capítulo 1, desde o capítulo 1, Paulo olhando para tudo que tinha acontecido com ele. E a gente encontra isso não só aqui, mas também relatado em Atos, os naufrágios, o tanto que ele tinha apanhado, os açoites, prisões, perseguições, tanta coisa. E ele fala, gente, tudo isso contribuiu para o Evangelho. A gente não vê esse homem reclamando, triste, mas olha, tudo isso cooperou para o crescimento do Evangelho. Mas ele olhava para a sua atual situação também, para que ele passava ali no presente, diante da prisão em Roma. Mas ele fala, gente, isso aqui também tem sido motivo de alegria para o meu coração, porque o nome de Cristo se tornou conhecido diante de toda a guarda. Essa palavra chegou dentro da casa dos principais de Roma, e por causa dessa minha prisão. Mas ainda quando ele praticamente terminando o capítulo 1, ele olha para o futuro e fala, gente, eu já estou no final aqui, para mim o morrer é lucro, e o viver é Cristo. Então o meu desejo é estar com Cristo, que é muito melhor, mas eu tenho que ficar por aqui, eu ainda vou ficar mais um tempo, mas mostrando que em todas as circunstâncias Paulo se alegrava. E ele começa inclusive o capítulo 3 dizendo, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Esse tipo de equilíbrio, esse tipo de firmeza que ele vem dizer aqui para nós, começando o capítulo 4. Portanto, meus irmãos, minha alegria e coroa, demonstrando a alegria que ele tinha, a compaixão, o carinho por aqueles irmãos, permanecei firmes no Senhor. Interessante como o Russell Shedd chama isso daqui de o biotônico fontoura dos cristãos. Se você não conhece, não sabe o que é um biotônico fontoura, pergunta para os seus pais, que provavelmente eles tomaram isso durante toda a infância deles. Eu tomei isso misturado com emoção Scott,
ainda. E isso servia para dar vigor, para que a gente pudesse comer bem, para que tivesse energia, para que tivesse fortalecido. E esse aqui, né, como disse o amado irmão Russell Shedd, isso aqui é o biotônico fontoura do crente, para fortalecer a nossa fé, a nossa caminhada. É para isso que Paulo nos escreve aqui, e é assim que o meu coração deseja que a gente saia daqui dessa manhã, fortalecido e firme no Senhor. Então como que nós podemos permanecer firmes? Perceba bem que no versículo 20 do capítulo 3, ele diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Antes ele está falando aqui dos falsos mestres, da perseguição que a igreja ia sofrer, a dificuldade que aqueles irmãos iam sofrer, mas ele fala: gente, nada disso se compara ao que está reservado para nós, nossa pátria não está aqui, isso aqui vai passar, a gente vai encontrar com o nosso Senhor, nosso corpo vai ser transformado em glória, mas enquanto nós estamos aqui, permaneçam firmes. E como então que a gente pode permanecer firme ou demonstrar firmeza em nossa caminhada com o Senhor? Antes de nós partirmos para o primeiro ponto, perceba que tem algo aqui que ele é muito particular para todos aqueles que pertencem à igreja de Jesus Cristo, porque ele fala: permaneçam firmes no Senhor. Essa é a grande ideia desse texto, que a nossa firmeza ela está baseada no Senhor. Fora dele é o que a gente vai encontrar, por exemplo, a parábola, a história dizendo que aquele que tem a casa firmada na rocha e a casa na areia. Se a sua vida é firmada na rocha, no Senhor, é possível encontrar firmeza. Mas se a sua vida está baseada em qualquer outra coisa a não ser o Senhor, talvez os seus pés estão fundados em areia. Então esse é o grande princípio, principal princípio que nós temos aqui, que a nossa vida tem que estar firmada no Senhor. O próprio Jesus Cristo vai dizer isso em João capítulo 15, que vocês são os ramos, estão ligados a mim, enquanto vocês permanecem em mim, firmados em mim, vocês vão produzir frutos. Mas se não estiver firmado em mim, esquece toda essa história que nós vamos dizer aqui. E eu quero já começar refletindo com você e a todos aqueles que estão nos assistindo, de que essa firmeza só é possível ser encontrada no Senhor. Agora nós somos capacitados a buscar e a desenvolver essa firmeza, demonstrada agora através de alguns tópicos que ele nos diz. Em primeiro lugar, essa firmeza é demonstrada, nós encontramos essa firmeza lidando adequadamente com os conflitos relacionais. Nós precisamos aprender a lidar corretamente com os nossos conflitos. Versículos 2 e 3, ele vai dizer muito bem isso, a respeito de algo que estava acontecendo no meio daquela igreja, principalmente entre duas irmãs. Claro que ele está falando a respeito no meio da igreja que estava acontecendo, e se você talvez não lidou com nenhum conflito na igreja, ou não foi magoado ainda por nenhum irmão da igreja, ou você é novo convertido, ou você não está envolvido em atividades da igreja. Porque o fato é que nós passaremos por isso. E eu não estou dizendo isso aqui para te desencorajar, falar: opa, então né, eu não quero nem me envolver com isso. Mas é para a gente ter uma ideia realista do que acontece no meio do povo de Deus. Porque nós estamos lidando com pessoas diferentes, com culturas diferentes e, claro, ponto principal de tudo isso daqui, com gente pecadora. Perceba bem que essa igreja era formada por tipos diferentes de pessoas. Nós já dissemos lá no começo, talvez por uma empresária, um militar, alguém que era responsável ali pela guarda, talvez por uma ex-escrava. Ele diz aqui de outros nomes: Epafrodito, o fiel companheiro de julgo, Cisgo, e algumas outras pessoas que tinham o nome escrito no livro da Bíblia, da vida. E aqui estamos nós, diferentes culturas, diferente formação, e essa é a grandeza do povo de Deus, de que ele chama tanto judeus quanto gentios, todos são bem-vindos de diferentes culturas no meio do povo de Deus. Isso já é motivo suficiente para a gente entender que uma vez ou outra a gente vai ter problemas, mas a forma como a gente lida com isso faz toda a diferença. Então nós entendemos que resolver conflitos é o nosso dever, não só na igreja, mas principalmente nesse tempo dentro de casa. A gente mantém a nossa firmeza
lidando corretamente com os nossos conflitos pessoais e relacionais. Olha só o que ele está dizendo aqui: rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. Está dizendo, irmãs, resolvam, vocês que estão envolvidas, em primeiro lugar, quem está envolvido nesse conflito, resolva isso, porque é muito mais fácil talvez é a nossa tendência de se afastar. Quando acontece alguma coisa, em vez de a gente resolver ir lá e fazer o que Mateus 5, Mateus 18 revela para nós, né, diante de todos esses problemas, talvez a gente quer se afastar e fica esperando o outro, e talvez pior do que isso, eu vou falar mal do outro, ao invés de resolver. Fala, fulano, você não sabe o que Cicrano fez comigo, não sabe quem é ele. E aqui Paulo está dizendo, gente, eu rogo para vocês, resolvam esses problemas, porque isso é algo natural para um cristão, resolver os seus problemas no Senhor. Está com problema dentro de casa, com família, com gente da igreja? Rogo a você que resolva isso, pelo bem do Evangelho, para manter firmeza no Senhor. Mas talvez, pode ser que isso precise de uma terceira pessoa para resolver. Gente de fora, talvez precise de uma parte externa, porque ele fala no versículo 3, a ti, fiel companheiro de julgo, isso aqui é bem provável um jogo de palavras que ele faz para um nome próprio aqui de Císigos, é uma pessoa que ele está se referindo aqui. A ti, eu rogo para que as auxilies, ajude, se elas não estão conseguindo, vai lá. E esse é o papel da igreja. Está difícil resolver seu problema, o conflito? Chama gente mais madura, chama gente que pode te ajudar. A liderança dessa igreja, por exemplo, está disponível e disposta a te ajudar nisso. Resolvam os problemas, mas lembre-se do grande objetivo que ele diz aqui: pensem concordemente no Senhor. Isso não quer dizer que a gente não tenha divergências de pensamentos, como eu disse, nós temos culturas completamente diferentes aqui. Isso não quer dizer que a gente não possa opinar, não quer dizer que a gente vai abrir mão da verdade, não quer dizer que eu simplesmente vou falar, ok, vai lá, resolva do seu jeito, não é? Não é isso não. Ele está falando pelo bem do Evangelho, pelo Senhor. Resolvam, se precisar abrir mão, ok, faça isso, mas pelo bem do Evangelho, pelo nosso Senhor, para encontrar equilíbrio e paz diante de tudo isso, resolvam os problemas. Segundo lugar, que ele nos diz aqui, para a gente manter essa firmeza no Senhor, ou buscar essa firmeza no Senhor, nós precisamos encontrar alegria nele. Alegrem-se no Senhor. E todos nós, eu creio que sem exceção, desejamos encontrar alegria na nossa vida. E de uma forma mais superficial, é fácil entender esses versículos aqui, porque ele simplesmente diz, alegrem-se no Senhor. Talvez eu diga, alegrai-vos, ou alegrem-se. Está repetindo isso aqui para enfatizar, alegrem-se no Senhor. Mas quando a gente começa a aprofundar essa história aqui, vem muitas perguntas na nossa mente, afinal, o que é se alegrar no Senhor? O que isso significa? É eu manter um sorrisão no rosto mesmo quando tudo vai mal? Será que é pecado eu me sentir deprimido, triste? Será que eu tenho que negar a dor, a tristeza? Como é que pode acontecer esse sentimento afinal? Eu acompanho um canal de uma ex-aluna minha que trabalha muito próximo a mães que perderam seus filhos ou recém-nascidos ou ainda na gravidez. E é um drama muito grande, principalmente para as mulheres que perderam. E essa semana eu estava lendo um depoimento de uma que o filho tinha menos de 2 meses, ele nasceu com um problema cardíaco, com menos de 2 meses, e um dia ela entrou no seu quarto, o marido estava com o filho no colo e falou para ela, olha meu amor, nosso filho está indo embora. E ela então, durante toda aquela noite, o restante do dia, toda aquela noite, ela colocou aquele menino no colo, até o seu último suspiro, para aproveitar esse momento. E eu me pergunto, ele com menos de 2 meses de idade faleceu, e eu me pergunto, é possível ter alegria em momentos assim? É possível cumprir o que o apóstolo Paulo está dizendo, alegrem-se sempre. E o belo dessa história
é porque nós cremos que é possível encontrar alegria mesmo em momentos assim. Mesmo diante da sua dificuldade, mesmo em momento no que você está passando agora, é possível encontrar alegria, e não menospreze o que o apóstolo está dizendo aqui. Alegrem-se no Senhor, para que a gente encontre firmeza no nosso caminhar. Mas eu quero te dizer o que isso não significa. Alegrar-se no Senhor não significa que nós nunca nos sentiremos deprimidos ou tristes. A Bíblia é muito equilibrada ao tratar dessas coisas. Interessante que, eu acho que todos aqui sabem o menor versículo da Bíblia, a nossa tradução: Jesus chorou. Mas no grego, sabe qual que é o menor versículo que existe? 1 Tessalonicenses 5,16. Regozijem-se sempre, alegrem-se sempre. Claro que, tirando esse fato dessa curiosidade aí, mas a Bíblia, ela não se contradiz quando diz que Jesus chorou, mas quando nós entendemos um outro versículo dizendo alegrem-se sempre. O próprio Jesus Cristo pôde encontrar a plenitude dessa alegria mesmo no caminho da cruz. E perceba que ele chorou. Ele não negou seus sentimentos, ele não negou as suas dores, mas nós vamos encontrar em muitos outros textos que nós somos capazes, diante do Senhor, encontrar alegria em tempos de dificuldade. Os salmos nos ajudam muito nisso. Os salmistas muitas vezes derramavam seus corações diante do Senhor, mas existem coisas impressionantes quando nós vemos os salmos de lamento, quando ele falou: Senhor, até quando? Onde o Senhor está? Não está vendo, mas no final ele diz: eu me alegro no Senhor, eu me regozijo, obrigado porque eu olho para as tuas obras. Pega por exemplo o Salmo 77, ele começa dizendo: o Senhor não está vendo? Que tristeza é essa? Que angústia no meu coração, olha o tanto de coisa que está acontecendo. Então na metade do texto ele diz: esse é o meu olhar diante da minha dor, mas eu passo a olhar para as obras do Senhor. Agora eu vejo quem o Senhor é, aquele que cuida. Então toda a história, toda a narrativa começa a modificar. Portanto, nós aprendemos que é possível se alegrar. Então, como nos alegrar em momentos assim? O próprio apóstolo Paulo é um exemplo vivo disso. Eu quero que você me acompanhe agora no versículo 10 do capítulo 4. Ele vai mostrar para nós o que é essa alegria, ou alegrar-se sempre no Senhor. Versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. E ele vai dizer o porquê, né? Porque mais uma vez renovaste meu favor, o vosso cuidado, o qual já tinhais antes. Versículo 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque, essa palavra faz toda a diferença aqui, aprendi a estar contente, ou viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. É esse Senhor que nos fortalece, que nos capacita a viver de alegria constante. E perceba que isso não depende simplesmente de sentimentos, porque quando situações ruins chegam na nossa vida, ou a gente olha para esse texto aqui e obedece, é uma questão de obediência, fala: eu vou me alegrar no Senhor, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ele me fortalece para passar por situações assim. Ou a gente se deixa ser dominado por esses sentimentos, e aí é ruína. Alegrem-se no Senhor, mas lembre-se, tudo posso naquele que me fortalece. É olhar para o nosso Senhor, é olhar para o nosso Salvador, é olhar para o nosso Deus. E gente, eu sei que falar disso daqui é bem mais fácil do que cumprir, porque quando a tormenta chega na nossa casa, e aí vou tomar emprestado aqui o título de um livro do Hernandes Dias Lopes, que chama Ladrões da Alegria. Quando os ladrões da alegria chegam à nossa vida e à nossa casa, por exemplo, pessoas que cometem injustiças, morte iminente, doenças, enfermidades, relacionamentos quebrados, é possível manter isso daqui? Lembre-se sempre, tudo posso naquele que me fortalece.
lembre-se que essa firmeza, voltando ao que eu disse lá no começo, ela está no Senhor. Essa é toda a diferença da nossa vida. É possível nos alegrarmos naquele que nos fortalece, independente de circunstâncias. Nós cantamos aqui, cantarei teu amor para sempre. É uma prova prática disso aqui que nós encontramos. Alegrem-se sempre no Senhor. Muitos mártires conheciam essa alegria. Por exemplo, John Hus, que quando morreu queimado, pôde cantar hinos enquanto o fogo pegava no seu corpo, o queimava. É dessa alegria que nós estamos falando, que nós podemos encontrar, mantendo o nosso foco no Senhor. Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Lembre-se sempre do que o Senhor tem feito por nós, é Ele que nos fortalece, e é possível manter a alegria sim. É interessante quando nós pegamos uma parte da história, vou pegar novamente o Salmo 77, quando ele olha para si, para todas as circunstâncias, diante da sua própria visão, diante de si mesmo, das suas dores, ele lamenta. Mas quando ele olha a história por cima, pela visão de Deus e tudo o que está acontecendo, ele pode adorar ao Senhor, alegrar-se, clamar ao Senhor. Talvez a gente possa passar dessa vida sem entender porque Deus está permitindo circunstâncias que aconteçam em nossa vida. Mas quando Ele nos começar a contar essas histórias lá no lar que nos aguarda, a gente vai entender, olha só, o Senhor tinha um plano maravilhoso. Essa história não tinha a ver comigo. Eu pude me alegrar no Senhor, porque é o Senhor que me fortalece. Eu pude todas as coisas, porque essa história tem a ver contigo. Essa história tem a ver com o nosso Salvador e não simplesmente comigo. Obrigado, Senhor, porque grandes obras o Senhor tem feito. Por isso nós estamos alegres. Continuando, em terceiro lugar, é preciso também ter moderação, ou buscar moderação diante dessa nossa firmeza. Versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Essa palavra moderação, ela pode ser entendida de duas maneiras. A primeira delas é como alguém que renuncia ao seu direito de tal modo que ninguém vai ter ocasião de queixar-se de aspereza ou severidade. É simplesmente abrir mão dos seus direitos. Mas tem um outro significado que eu acho que caminha melhor disso daqui, é que ser moderado é aquele que suporta todas as coisas com constância, com igualdade de temperamento, de ânimo e em qualquer circunstância. Pegando mais uma figura de linguagem emprestada aqui também, é como se fosse um touro ser moderado, é como se fosse um touro que está dentro de um armário de porcelana. Isso é ser moderado, que o texto diz aqui para nós. Manter constância, é manter igualdade de temperamento e de ânimo, é estar inabalável diante de qualquer situação. Interessante que preparando esse texto, sabe aquela história, preciso que Deus me dê paciência. Fala, Deus me dá paciência, Ele manda uma situação para te dar paciência, e tem gente que fala assim, né, eu não vou orar por paciência, porque eu sei que Deus vai mandar alguma coisa para me tratar. E quando eu estava preparando isso daqui, eu falei, olha só, moderação, ânimo, equilíbrio em todas as coisas, inclusive nas coisas que a gente faz, esse touro no armário de porcelana. E essa semana uma mulher me deu uma fechada, mas quase, foi por muito pouco que não bateu no nosso carro. Eu falei, rapaz, eu vou ensinar uma lição para essa mulher que estava dirigindo aqui. Aí veio essa palavra, moderação, seja conhecida diante de todos os homens. Olha só como Deus nos trata no dia a dia diante disso daqui. Moderação, suportar todas as coisas com ânimo, e que isso seja conhecido diante de todos os homens. E a gente tem um motivo para o qual nós devemos agir assim. Olha só, quando ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. A gente também pode entender esse perto está o Senhor de duas maneiras, e todas elas condizem com o texto aqui. Primeiro, porque perto está o Senhor, porque Ele está ao nosso lado. Que você tem esse ânimo controlado, porque perto está o Senhor. Não só porque Ele está de olho em você,
mas é porque Ele pega na nossa mão e fala: eu vou te ajudar nessa. Está difícil controlar esse seu temperamento, está difícil se controlar diante dessas situações, está difícil manter sobriedade e firmeza diante das dificuldades, dificuldade financeira que você está passando, dificuldade na sua família, dificuldade de doença ou qualquer outra coisa. Eu estou perto, eu estou com você, eu estou caminhando com você e por isso é possível. Mas também existe uma segunda possibilidade, que Paulo está se referindo ao dia do Senhor, dia da volta do Senhor e do juízo dele. Ele está dizendo: perto está o Senhor, mantenha essa moderação e que ela seja conhecida diante de todos os homens, porque você é meu representante, você é meu embaixador, perto está o dia do Senhor. Se alguém está te tratando com injustiça, você está sendo condenado, e era o caso de Paulo aqui, né? Foi preso, acusado injustamente, ia morrer. Ele falando: se esse é o seu caso, fica tranquilo, porque o dia do juízo do Senhor está perto, a mim pertence a vingança. E são textos como esse aqui que nos ajudam a mostrar e demonstrar essa moderação e firmeza diante do Senhor todos os nossos dias. Olha só como o apóstolo Paulo, ele fala muito isso nos seus textos. 2 Timóteo 2:24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos. 2 Coríntios 10:1. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, é a figura perfeita disso daqui. Veja como Cristo era gentil, amável, mas Ele também se tornava um leão quando necessário. Mas isso não afastava as pessoas dele. Crianças se achegavam e sentavam ao seu colo. As pessoas vinham de todas as regiões para ouvi-lo. É essa moderação. Não é simplesmente o que nós dissemos antes, de esquivar-se, de não querer se contender, de não querer questionar certas coisas, mas Ele está dizendo moderação. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E, por exemplo, Davi, esse é o último exemplo que eu vou dar aqui, para a gente passar para o último ponto. Davi é aquele qual as mulheres cantavam: olha, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Esse homem que enfrentou um gigante e que era capaz de assentar-se tocando a sua harpa para acalmar a alma do rei. É esse tipo de moderação que nós estamos falando, equilíbrio em todas as coisas. Isso é possível porque perto está o Senhor. E por fim, ainda diante dessa firmeza, nós precisamos lançar todas as nossas ansiedades nas mãos de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo já havia falado sobre isso daqui, quando nós vemos o final do Sermão do Monte, e Ele vai dar um adjetivo para aqueles que andavam ansiosos: homens de pequena fé. Olha para si mesmos. Onde que está o foco da vida de vocês? Onde que está o descanso? Onde que está a base e a firmeza da vida de vocês? É em coisas, circunstâncias, pessoas? Homens de pequena fé. Se esse é o nosso caso, se esse é o seu caso, arrependa-se. O Senhor, me perdoa, porque eu não estou conseguindo caminhar junto com o Senhor, entender que o Senhor é o provedor, o Senhor é o sustentador de todas as coisas. Mas agora Ele diz: qual que é o caminho para nós então, diante de todas essas coisas? Isso parece muito simples, e é. Ele fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. O apóstolo Paulo, e nem Cristo também, estava eximindo a cada um de tomar providências e cautela quanto ao futuro. Está com dificuldade? Trabalhe duro para resolver a situação, mas saiba quem está no controle das situações, quem vai sustentá-lo diante de tudo. Não é um sorteio de loteria que vai fazer mudar a sua vida, é o Senhor. É o Senhor que faz a diferença nesse ponto aqui. Está ansioso? Não está segurando? Está difícil? Está adoecendo por conta disso? Lancem sobre Ele, diante das vossas orações, petições, com súplicas e ações de graça. Qual é o remédio para isso? Oração. Mas é simples. Oração. É o que ele está dizendo aqui: antes, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, orações. O que Jesus resume lá quando Ele diz: busquem em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Sabe o que são essas outras coisas que inclusive Paulo fala aqui? Versículo 7.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu não vou adentrar nos pormenores desse finalzinho aqui, mas ele está dizendo a respeito da oração, é o que a gente faz diante de Deus, pela súplica, peça ao Senhor, suplique a Ele, com ações de graça, já é reconhecendo e agradecendo pela resposta que Deus vai dar, porque Ele nos ouve. Meu Senhor, obrigado, porque mediante isso aqui o Senhor me ouve, o Senhor inclina os teus ouvidos, e eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Ele fala, paz de Deus, que excede todo entendimento. A gente não consegue entender o que acontece, mas diante das situações, Deus acalma o nosso coração. A gente sabe que Jesus está no barco, Ele acalma a tempestade, e essa paz que inunda e guarda o nosso coração e a nossa mente. A Bíblia tem esse costume de referir a nossa alma, né? De mente e coração, todo o nosso intelecto, todos os nossos sentimentos, nossas volições. Deus vai guardar, Deus está colocando um guarda na porta da sua mente, do seu coração, para não deixar que a ansiedade te leve. Você quer manter firmeza, está precisando disso? Joelho no chão. Oração. É isso que nós precisamos. E, como eu disse, quando a gente coloca isso na superfície da nossa vida, parece muito simples. Eu entendo, eu preciso orar. Mas quando vem abaixo disso, Senhor, quando a gente começa a aprofundar, muitas outras perguntas também vêm, mesmo diante daquele ponto da alegria, agora vem isso aqui, Senhor, eu tenho uma vida de oração. Meu irmão, busca em primeiro lugar e descanse. E essa paz vai inundar o seu coração e a sua mente, vai guardá-lo diante de tudo isso. Mas olha só, que essa paz, ela vem não simplesmente somente diante da oração, mas nós precisamos também nutrir a nossa mente com coisas que convêm do Senhor. Versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que tem nutrido a sua mente? Ou com que você tem nutrido a sua mente? Jornal, noticiário, internet, pornografia, tantas outras coisas, leitura, que tipo de coisa tem nutrido a sua vida? Agora Paulo está dizendo, você quer encontrar essa paz? Quer manter firmeza em toda situação da sua vida? Nutra a sua mente com aquilo que tem a ver com o Senhor. Tudo que é respeitável, puro, amável, tudo isso é o que deve ocupar a sua mente. É claro, aquele que fica ocupando a sua mente com qualquer outra coisa que não sejam coisas do Senhor, eu não estou dizendo aqui para você ficar lendo simplesmente a Bíblia todos os dias e acabou. Não é isso. É você tomar muito cuidado com o que tem encharcado a sua mente. Se isso tem a ver com o Senhor, bênção, porque nós sabemos que no final de tudo isso, Ele vai dizer lá, o Deus da paz será convosco. Nutra a sua mente, não só no caminho da oração, isso é importante, mas nutra a sua mente com aquilo que tem a ver com as coisas do Senhor. Pense nas coisas lá do alto, mas também pratiquem. Olha só como ele termina essa parte, ele diz, versículo 9, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. É crente que ouve, aprende, entende, traz isso para o seu coração e pratica. Resultado de tudo isso, o Deus da paz estará convosco. Não é só a paz de Deus, mas Ele está dizendo, o Deus que produz essa paz, Ele estará convosco, trazendo firmeza. Para a gente finalizar, é possível nós mantermos firmes em qualquer situação. E se a gente parar para pensar bem aqui, olha só o que ele começou dizendo, o apóstolo Paulo. Quando ele fala dos relacionamentos, está falando de amor. Ele fala sobre a paz. Ele fala sobre domínio próprio, mansidão, moderação. E ele resume tudo isso lá em Gálatas, chama isso de fruto do Espírito. Sabe quem é esse? Jesus Cristo. Da mesma forma como eu comecei, eu termino aqui. Só é possível nós encontrarmos firmeza dessa maneira, quando nós estamos fortalecidos em Jesus Cristo.
Essa palavra só faz sentido se nós estamos nele. E eu queria finalizar dizendo primeiro para você que ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como base e fortaleza da sua vida. Tudo isso que nós falamos aqui, isso não faz sentido se não for por meio de Jesus Cristo. Essa paz que nós encontramos, não só a paz com Deus, porque antes éramos inimigos dele, mas essa paz de Deus, ela só é possível através de Jesus Cristo. Portanto, a minha palavra é para você que entregue a sua vida ao Senhor. Confie nele. Porque como ele disse aqui no finalzinho do capítulo 3, nós não somos daqui, a nossa pátria está no céu. A gente está se preparando para isso com firmeza. Mas você que já crê nessa verdade, está precisando de firmeza, nós vimos tudo isso daqui, que reflete uma vida baseada no Senhor. Firmes no Senhor. Trate dos seus relacionamentos. Alegre-se no Senhor, busque essa alegria. Que a sua moderação seja conhecida diante de todos os homens. Não andem ansiosos. Orem, nutram a mente de vocês e pratiquem em obediência tudo que nós aprendemos aqui. Que Deus possa nos abençoar. É naquele que tudo nos fortalece, é nele que nós somos capazes. Posso tudo naquele que me fortalece. Isso é possível? A gente sabe que é.